Bom dia, gente. Vou dar aqui a nossa última aula do curso livre intensivo direcionado ao programa de produtos naturais e sintéticos bioativos. Essa aula será uma continuidade da aula sobre estudos biomonitorados, otimização de fitofármacos e desenvolvimento de fitoterápicos, certo? Nessa última aula eu vou fazer um apanhado sobre isso tudo, mais técnicas de controle de qualidade de drogas vegetais. Tá certo? Mas antes disso, eu vou fazer um breve comentário sobre o questionário que eu passei na última aula, tá certo? Vamos lá. Bom, a primeira questão foi: em que consiste os estudos biomonitorados? Qual a sua importância para o desenvolvimento de medicamentos? Então, estudos biomonitorados são estudos que são monitorados de acordo com os resultados obtidos das suas fases ou extratos em bioensaios. Esses bioensaios são diversos, né? Você tem ensaios com Bionfalaria glabrata, você tem ensaios com Artemisia, você tem ensaios como imunoensaio enzimático, você tem ensaios contra células tumorais, tem ensaios de absorção de ultravioleta para saber se o seu extrato ou fase é um possível fitoingrediente para a produção de um fitocosmético, de um protetor solar. Enfim, uma infinidade de ensaios para ações correspondentes, ações farmacológicas correspondentes, certo? Então, à medida que os bioensaios vão guiando os nossos extratos ou fases, a gente vai sabendo aí, vai afunilando os nossos resultados até chegar a uma fase propriamente dita que já tem o seu resultado refletido pelos bioensaios, e aí você pode parar já na sua fase, ou você pode ir mais para frente, fracionar mais ainda a sua fase até chegar a um fármaco, a um princípio ativo isolado que seja o responsável por aquela atividade farmacológica que anteriormente era expressa pela fase ou pelo extrato. Então você tem aí duas vertentes. Você pode parar na sua fase ou no seu extrato, que já através de estudos biomonitorados vão proporcionar resultados satisfatórios, e aí você pode utilizá-lo como matéria-prima para produzir ou desenvolver um fitoterápico, ou você pode afunilar o seu estudo bioguiado, biomonitorado, até chegar ao princípio ativo isolado, chegando assim ao fitofármaco, e que esse assim pode posteriormente ser otimizado, né? Então, a importância dos estudos biomonitorados é tremenda. Ela pode ser direcionada tanto para a elaboração de fitofármacos e sua otimização, como para o desenvolvimento de fitoterápicos, certo? E até de medicamentos alopáticos. No caso, quando você isola um fitofármaco e otimiza, esse fitofármaco otimizado ele pode ser utilizado como princípio ativo ou fármaco de um medicamento alopático. Tá certo? Questão 2. Como podemos otimizar um fitofármaco? Quais são as características desse fitofármaco que geralmente pretende se otimizar? Eu vou ver primeiramente se eu estou gravando mesmo essa aula aqui. Tá gravando. Então vamos lá. Como podemos otimizar um fitofármaco? Então, uma vez realizado o estudo biomonitorado, chegando à conclusão de que determinado princípio ativo isolado, determinado composto isolado proporcionava aquela atividade terapêutica antes expressa por um extrato ou fase, você pode otimizá-lo ainda. Às vezes o fitofármaco ele ainda expressa algum tipo de efeito adverso indesejável, que a gente pretende retirá-lo, né, subtraí-lo, ou retirar uma propriedade narcótica, retirar uma propriedade tóxica, né? Então isso pode ser feito através de estudos de relação estrutura-atividade,
existe uma disciplina só para isso, né, que é são os estudos de química medicinal, estudos de relação estrutura-atividade, estrutura química-atividade, onde através de pequenas modificações estruturais desses fitofármacos você pode melhorar a sua distribuição, a sua absorção, reduzir toxicidade, certo? Então, o que se pretende geralmente é isso, é reduzir quais são as características desse fármaco, na segunda questão. O que se pretende reduzir geralmente é a toxicidade, efeitos colaterais, efeitos narcóticos, né? E melhorar a sua eficácia. Essas são as características principais. Como é que você faz isso? Fazendo uma simplificação molecular, o striptease molecular, fazendo uma inserção de um grupo que impeça a entrada de enzimas que podem degradar o princípio ativo, né, causando um impedimento estérico ali. Você pode congelar, né, certas regiões da estrutura química. Enfim, você pode melhorar a sua excreção adicionando hidroxilas e carbonilas. Enfim, existe uma escola específica para isso, certo? Questão 3. Acerca do desenvolvimento de fitoterápicos, explique por que o leque de opções de solventes utilizados para adquirir matéria-prima ativa vegetal é tão pequeno. Primeiro, porque quando a gente pretende desenvolver um fitoterápico, a gente tem que focar no tipo de solvente que a gente vai utilizar para obter essa matéria-prima vegetal. E esse solvente ele tem que ser muito pouco tóxico. Ele tem que ser pouco tóxico, certo? Já que seres humanos vão administrar esse medicamento, seja por via oral ou intravenosa. Então, quais são os solventes menos tóxicos a serem utilizados para a extração de produtos naturais, para a obtenção de extratos ou de fases? Água, etanol, por suas misturas, propileno glicol e glicerina, certo? Então são esses os 4 solventes mais utilizados. Motivo, porque eles são pouco tóxicos, tá certo? Então vamos lá voltar para a aula. Então por isso que quando a gente pretende desenvolver um fitoterápico, desde o início é bom já, se o objetivo for esse, desde o início é bom já evitar a utilização de evitar a utilização de solventes tóxicos como hexano, acetato de etila, cloroforme, tá certo? Se o objetivo for já desenvolver um fitoterápico, aconselho evitar a utilização desses solventes. Então, voltando aqui para a aula, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente algumas metodologias utilizadas para otimização de extração de certas classes de produtos naturais de espécies vegetais, certo? Como é que você faz isso? Como é que você otimiza? Você mantém alguns parâmetros e modifica outro. No caso aqui, na primeira tabela, ele fala do efeito do teor alcoólico sobre o rendimento do processo de extração de alcaloides. Então, o primeiro parâmetro, que foi o teor alcoólico do solvente, ele variou, mas o tempo de extração, a temperatura e o rendimento variou, certo? O tempo de extração foi mantido em 1 hora, temperatura mantida em 60 graus, entretanto, o teor alcoólico variou para 30%, 50% e 70%. Então, verificou-se que quando foi utilizado o etanol a 70%, o rendimento em relação à extração de alcaloides foi muito maior, foi de 2,9%. Já na tabela abaixo, a gente verifica aqui o efeito da temperatura sobre o rendimento do processo de extração de alcaloides, onde o teor alcoólico foi mantido a 50%, o tempo de extração foi mantido em 1 hora, a temperatura variou 40, 60 e 80 e percebeu-se que com a temperatura a 60 graus o rendimento era maior, 2,3%.
Então, existem artigos, vocês podem procurar aí até artigos só sobre isso, otimização de parâmetros para obtenção de matéria-prima vegetal. Aqui nós temos exemplos da utilização de diferentes proporções de misturas hidroalcoólicas em processo de extração para identificar grupos químicos. Certo? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, etanol a 80% no guaco, a gente consegue extrair mais cumarinas, já que o etanol a 80% ele está menos polar, né, do que um etanol a 10%, ele consegue extrair cumarinas. Já um etanol a 50%, que é mais polar, ele já consegue extrair derivados hidroxiantracênicos. Tá certo? Castanha da Índia com etanol a 70%, você consegue extrair bem triterpenos. Aqui um exemplo sobre controle de qualidade de extratos vegetais através da verificação do seu perfil cromatográfico utilizando placas normais, placas cromatográficas, certo? Então nós temos aqui uma placa cromatográfica onde foram aplicados 7 extratos ou compostos isolados, né, na base da placa. Na aplicação 4 nós temos o extrato seco de alcachofra e na aplicação 7 um comprimido de alcachofra. Então, quando você pretende verificar a qualidade da sua droga vegetal, você pode comparar sim o perfil cromatográfico, por exemplo, do comprimido de alcachofra 7 com o extrato seco de alcachofra. Você verifica aí que o perfil cromatográfico, ou o modo como as substâncias são eluídas, ou seus respectivos RFs, são bem parecidos. Você pode também comparar o perfil cromatográfico desse extrato e do comprimido com compostos isolados. Por exemplo, a gente sabe que no extrato seco de alcachofra a gente tem ácido clorogênico, cinarina e ácido cafeico, por exemplo. Então a gente pode saber, ter uma ideia, se o nosso extrato realmente possui ácido cafeico, ácido clorogênico e cinarina. Como é que a gente faz isso? Basta eluir os nossos extratos que a gente pretende analisar juntamente com esses compostos isolados. Se a cinarina isolada tiver o mesmo RF da cinarina do nosso extrato, já é um indicativo de que a nossa droga vegetal ou o nosso extrato não foi adulterado. Certo? Então esse é um exemplo de controle de qualidade de drogas vegetais e de derivados de drogas vegetais. Perfil cromatográfico. Aqui nós temos alguns exemplos de extratos fluidos, receitas para obtenção de extratos fluidos obtidas em monografias de plantas que você consegue visualizar na farmacopeia brasileira. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo na primeira tabela de obtenção de extrato fluido do boldo, camomila, arnica e maracujá. Como é que você faz esse extrato fluido? Simplesmente fazendo a maceração de 1000 gramas da droga vegetal com 1000 ml ou 1 litro de etanol. No caso aqui vai variar apenas a polaridade do etanol ou a proporção etanol-água, né? Vamos ver um exemplo aqui para a obtenção do extrato fluido das folhas de boldo. 1000 gramas das folhas secas e trituradas, no caso da droga vegetal, com 1000 ml de etanol a 100%. Logo, isso vai gerar o quê? Uma proporção droga vegetal derivado de droga vegetal de 1:1, né? 1000 ml, 1000 gramas. Então, é isso que vai definir um extrato fluido, a sua proporção de droga vegetal derivada de droga vegetal, 1:1.
certo? No caso de tintura, a gente tem aqui uma proporção diferente, 200 gramas para 1000 ml. Então, droga vegetal 200 gramas, derivado de droga vegetal 1000 ml. Então, teria a proporção de 1 para 5. A cada grama de droga vegetal, 5 ml da tintura, certo? Então, 200 gramas de boldo, de folha de boldo, seca e triturada, com etanol a 100%, 1000 ml. E aí, variando essa proporção, a gente tem tintura ou extrato fluido, certo? Então, isso é um exemplo que a gente tinha, um exemplo de prescrição muito antiga que os médicos no final do início do século passado tomavam como base para prescrever para seus pacientes, pois não sabia-se exatamente a quantidade de biomarcador que tinha em determinado extrato, mas sabendo a quantidade de droga vegetal que tinha em determinados volumes, seja de tintura ou de extrato fluido, o médico poderia prescrever com um menor risco para os seus pacientes. O que eu vou mostrar para vocês agora, nos próximos slides, são os estudos biomonitorados, exemplos de estudos biomonitorados, tá certo? Muito utilizados para o desenvolvimento de fitoterápicos ou obtenção de fitofármacos que posteriormente poderiam serem inseridos em formulações de medicamentos alopáticos, assim como metodologias aplicadas para a quantificação de biomarcadores em extratos vegetais, que também faz parte do controle de qualidade de fitoterápicos, tá certo? Então vamos lá. Começando com ensaio turbidimétrico. Existem diversos meios de você utilizar a técnica do ultravioleta, da absorção do ultravioleta, para ter bons resultados nos seus experimentos, não só de elucidação estrutural de compostos orgânicos. Vou mostrar aqui diversos exemplos, começando com ensaio turbidimétrico, né? Ensaio turbidimétrico, ele vai, deixa eu botar no modo apresentação aqui. O ensaio turbidimétrico, né? Ele vai avaliar a ação antimicrobiana dos seus compostos, né? Ele não vai estar atrelado à elucidação estrutural do seu composto. Ele quer saber, esse ensaio turbidimétrico ele vai ser direcionado, claro, vai utilizar absorção ultravioleta, mas não para elucidação estrutural, e sim para saber a sua atividade antimicrobiana, ou seja, qual é a sua concentração mínima inibitória, né? Qual é a sua concentração mínima para inibir o crescimento de micro-organismos. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: a gente tem um controle negativo, que seria o nosso meio sem bactérias e sem antibiótico, sem antimicrobiano, sem composto. Não vamos dizer que ele é um antimicrobiano, estamos apenas testando. Como é que a gente faz aqui? Apagar. Tá todo mundo aí, gente? Todo mundo voltou já, né? Opa. Então aqui é o controle negativo. Só o meio. Sem bactéria. Sem o composto. E aqui é o controle positivo. Do outro lado, do outro extremo, nós temos o controle positivo, né? Que é o meio mais o certo? Então nós temos o controle positivo, sem antimicrobiano. É o meio mais os micro-organismos. É para a gente ter certeza de que o nosso meio que nós fizemos
é viável para o crescimento microbiano. Ao mesmo tempo, nós temos o controle negativo, onde nós vamos ter o nosso meio sem a bactéria, certo? E sem qualquer tipo de composto. Então, nós temos que saber qual é a concentração, né, de micro-organismos que nós vamos ter nesses nossos tubos de ensaio, onde posteriormente nós vamos colocar os nossos compostos, né, com concentrações diferentes, né? Então nós temos aqui concentrações em 1, 2, 4, 8, 16 microgramas por ml, 32 microgramas por ml, 64 microgramas por ml, 128 microgramas por ml e 256 microgramas por ml. Você vê aqui que no controle positivo, onde nós vemos que existe os nossos micro-organismos viáveis, ele está mais turvo. E à medida que a gente vai aumentando a concentração do nosso composto, ele vai ficando menos turvo, até chegar a uma concentração onde não há mais crescimento microbiano, ou seja, ele está praticamente translúcido. Quando ele chega nesta posição, onde está praticamente translúcido, onde não há mais crescimento microbiano, onde existe a morte dos micro-organismos existentes e não há crescimento antimicrobiano, nós chamamos essa concentração de concentração inibitória mínima. Concentração mínima efetiva para inibir o crescimento dos micro-organismos, certo? Então, quanto maior a turvação, maior a população, certo? Então, o que é que acontece nesse ensaio turbidimétrico? Temos controle positivo, controle negativo, mas para nós termos um padrão, né, nós vamos modificar apenas a dose inserida na população microbiana que está nos tubos de ensaio. Mas a população microbiana que está nos tubos de ensaio deve ser exatamente a mesma, e é 1 vezes 10. Deixa eu ver aqui na minha cola. É aqui, rapaz. Aqui. 1,5 vezes 10 a oitava micro-organismos por ml. Um 1,5 vezes 10 a oitava micro-organismos por ml. Então, todos esses tubos de ensaio vão ter que ter a mesma nível de população microbiana. Então, primeiro padrão, mesma população, 1,5 vezes 10 a oitava micro-organismos por ml. Isso vai dar uma turvação específica para todos esses tubos de ensaio. À medida que eu vou aumentando a minha dose, essa turvação vai diminuindo. Quando a turvação estiver totalmente reduzida, quando o líquido estiver translúcido, aí nós detectamos a nossa concentração mínima inibitória, que no caso aqui é 16 microgramas por ml. Então, o mínimo para que não ocorra mais reprodução dos micro-organismos é 16 microgramas por ml. Para dar mais suporte, para dar mais confiança a esses resultados, nós temos um controle positivo, que seria a nossa população microbiana, né? O meio utilizado sem o composto, certo? Para a gente ter certeza de que esse meio é viável e proporciona a multiplicação dos micro-organismos. Temos também um controle negativo sem bactéria e sem composto, que é para a gente saber qual é o nível de translucidez, o nível de lucidez, o nível de translucidez
nossa solução, certo? Mas aí onde é que eu quero chegar? Como é que eu quero relacionar aí o ultravioleta com essa técnica? Ou seja, o ultravioleta, a técnica do ultravioleta, ela é utilizada para que eu possa padronizar essa minha população de micro-organismos nas minhas respectivas soluções que eu coloquei aqui nos meus tubos de ensaio, certo? Para eu ter uma ideia de que, para eu saber que eu vou ter uma população de 1,5 vezes 10 a oitava micro-organismos por ml, eu posso lançar mão da técnica do ultravioleta. Como é que eu faço isso? Né? Essa técnica ela relaciona o crescimento da população microbiana na suspensão com a concentração do antibiótico. Quanto maior a população microbiana, maior a turbidez da suspensão. Né? Turbidez é medida pelo espectrofotômetro que emite a luz ultravioleta visível sobre essa suspensão. Comprimento de onda específico, 580 nanômetros. Certo? Então eu cultivo os micro-organismos em um tubo inclinado, né? Passo para uma solução fisiológica, faço a minha suspensão, adiciono no meu tubo de ensaio. E aí eu emito a minha luz no ultravioleta visível, quanto? 580 nanômetros. Já se sabe, né, através de tentativa e erro, né, relacionando quantidade de micro-organismos vistos em placa e depois em solução e depois correlacionando com a luz ultravioleta absorvida, já se sabe, através dessa correlação, que quando eu tenho uma transmitância de 25% dessa luz ultravioleta, quando eu passo pela suspensão, quando eu tenho uma transmitância de 25%, ou seja, transmitância é o que passou pela suspensão, ou seja, 75% de absorvância. Eu tenho 25% de transmitância, ou seja, 75% de absorvância, utilizando a luz do ultravioleta visível no comprimento de onda de 580 nanômetros. Quando eu obtenho esse resultado, eu tenho essa população aqui, 1,5 vezes 10 a oitava micro-organismos por ml, certo? Então, o ultravioleta ele é essencial para que eu possa padronizar a concentração de micro-organismos que eu tenho na minha suspensão, e só assim eu poderei fazer um teste turbidimétrico com mais confiança, certo? O teste turbidimétrico é esse que eu falei aqui para vocês, onde eu adiciono nos tubos de ensaio que tem a mesma concentração de micro-organismos, diferentes concentrações do meu composto para saber qual é a concentração inibitória mínima do meu composto. Estou testando, ok? Então, nesse caso, o ultravioleta não serve para elucidação estrutural, ele serve para padronizar a concentração de micro-organismos na minha suspensão, para que eu possa realizar de forma mais confiável o ensaio turbidimétrico, que é um ensaio muito utilizado para você saber a atividade antimicrobiana de compostos. O composto que você isolou, que vai isolar agora durante o mestrado e doutorado, você pode fazer isso, pode utilizar a luz ultravioleta, o espectrofotômetro, para fazer esses seus ensaios, certo? Mas antes de utilizar a ultravioleta, como é que o pessoal fazia? O pessoal utilizava a escala de McFarland. A escala de é uma escala onde você, utilizando ácido sulfúrico, aqui de ácido sulfúrico e cloreto de bário em diferentes concentrações, utilizando ácido sulfúrico, e cloreto de bário em diferentes concentrações. Você vai ter diferentes níveis dessa escala aqui de McFarland. Então, a escala de McFarland, por exemplo, ele disse que essa escala aqui
com determinada proporção de ácido sulfúrico e cloreto de bário é o equivalente a 1 vezes 10 a terceira micro-organismos ml. Por exemplo, hipoteticamente falando, já que ela é mais translúcida, né? E essa aqui teria, essa escala de McFarland teria uma população mais concentrada. Essa escala de McFarland ela vai de, ver aqui, ela vai de 0 a 1, certo? No caso aqui, essa escala de 1,5 vezes 10 oitavos seria a escala de McFarland de 0,5 vezes... essa escala de McFarland de 0,5 seria o equivalente à população de 1,5 vezes 10 oitava micro-organismos por ml. Mas a escala de McFarland ela não é tão precisa quanto a concentração de micro-organismos proporcionada pela transmitância da luz do ultravioleta. Certo? Alguma dúvida em relação ao ensaio turbidimétrico e a influência do ultravioleta na preparação deste ensaio? Tá ok, vamos continuar então. A gente falou de ensaio turbidimétrico. A gente que é de produtos naturais, geralmente a gente quando tem um composto que acabamos de isolar, de elucidar estruturalmente, nós fazemos ensaios antimicrobianos, né? Então o ultravioleta ele pode ser muito útil aí para vocês aí mais para frente, né? Os compostos que vocês isolarem, vocês vão poder testar e fazer esse tipo de ensaio turbidimétrico. Ensaio de MTT. Muita gente faz ensaio de MTT. Eu fiz ensaio de MTT, fiz ensaio turbidimétrico com os compostos que eu isolei no meu mestrado. Eu isolei mais esteroides e triterpenos, vários tipos, várias classes de triterpenos, terpenos pentacíclicos, isolei da classe oleanano, ursano, cicloartano, todos eles eu ensaiei, fiz ensaio, né, do tipo MTT. Também fiz ensaio turbidimétrico, né, e enfim, o laboratório de toxicologia aqui do LTF, está com a professora Mariana, com a professora Margarete também. Todos eles são especializados em vários tipos de ensaio, entre eles o ensaio de MTT, do sal de tetrazóleo, certo? MTT a gente chama mais de sal de tetrazóleo. É um nome muito grande, mas a gente chama de sal de tetrazóleo. Então, como é que ocorre o ensaio de MTT? Em que consiste o ensaio de MTT? O MTT é um composto amarelo, certo? O sal de tetrazóleo é um composto amarelo, né? Que vocês estão vendo aqui. Vou botar no modo de aplicação, que vocês não devem estar vendo muito bem, né? Então, o sal de tetrazóleo, o MTT, ele tem uma coloração amarela, né? E ele é metabolizado por células, mas apenas por células viáveis, por células que estão funcionando, por células que estão vivas, certo? Se elas metabolizarem esse composto MTT, eles vão transformar esse composto em formazan, que tem, ao invés de ter uma cor amarela, vai ter uma cor azul, certo? Então, o que é que acontece? Temos que padronizar de novo as células tumorais, né? O ensaio de MTT é um ensaio para avaliar a citotoxicidade frente às células tumorais. E aí temos diversos tipos de células tumorais que já são cultivadas aqui no laboratório do Farm. Temos diversos tipos de células tumorais que podem ser testadas com os compostos que vocês vão isolar ou sintetizar, certo?
tem CHO, seria Chinese Hamster Ovary, né? CHO. Nós temos outros tipos de células, como, se eu não me engano, MCF7. E tem diversos tipos de células de linhagem de melanoma, câncer de ovário, de HLA, cal. Então tem diversos tipos de linhagens tumorais que vocês podem testar, né? Os compostos vocês podem testar diversos tipos de linhagem. A gente já tem algumas aqui, né, no laboratório de toxicologia. Não sei se alguns de vocês são alunos, não sei se alguns de vocês são alunos de doutora Mariana de Margareta, vocês são do laboratório de toxicologia, mas eles são muito acessíveis, eles fazem com muita competência todos esses testes de análise de MTT, de ensaio de MTT. Então a primeira coisa que a gente deve fazer para saber se o nosso composto tem alguma atividade antitumoral frente a essas células tumorais. Primeiro, padronizar a concentração celular. Como é que eu padronizo a concentração celular? Utilizando o espectrofotômetro, comparando a transmitância ou a absorbância comparando ou correlacionando a transmitância ou a absorbância da luz ultravioleta dessas soluções, dessas suspensões que têm as células tumorais, com a concentração real dessas células, né? Já se sabe fazer essa correlação. Assim como se faz também no ensaio de turbidimetria, ensaio turbidímetro. Então, uma vez fazendo essa suspensão de células, né, utilizando o espectrofotômetro, a gente sabe a concentração exata, coloca-se nessas placas com micropoços as nossas suspensões com as células com concentrações conhecidas, com população conhecida, né? Em seguida, adiciona-se o MTT, certo? Adiciona-se o MTT e o seu composto com as concentrações diferentes, certo? Cadê minha caneta? Então aqui nós temos populações com as mesmas concentrações, as populações de células tumorais todas com as mesmas concentrações, certo? Padronizar. Mas a concentração dos compostos vai ser diferente. 0.003, 0.15, 0.03, chegando até 1 mg por ml. Certo? Então, lembrando que quando a célula é viável, ela transforma o MTT, que é amarelo, em azul, é o formazan. Transforma o MTT em formazan. Sai de amarelo para azul violeta. Certo? Então o que é que acontece aqui? Quando eu utilizei as minhas maiores concentrações, 1 mg por ml, eu não vejo nada azul, nada violeta aqui. Todas as células tumorais foram mortas, ou seja, elas não conseguiram transformar o MTT em formazan. Ou seja, a 1 mg por ml, essa substância X, utilizando aqui nesse ensaio de MTT, conseguiu matar todas as células. 0,5 mg por ml, tudo amarelo aqui, não converteu nada, não converteu MTT em formazan, matou tudo também. 0,25 também. Quando chegou em 0,12 mg por ml, nós vemos aqui que algumas dessas células tumorais, elas não foram totalmente mortas, algumas ainda estavam viáveis, certo? Aqui pode ser uma célula X, aqui célula Y, célula Z, a concentração é a mesma. A concentração da população é a mesma e a concentração do composto. Então, essa célula Z aqui, célula tumoral Z, ela está um pouco azul-violeta, sinal de que não mataram todas. Algumas ficaram viáveis e conseguiram converter um MTT em formazan.
E aí onde é que entra o ultravioleta de novo? O ultravioleta entra primeiramente para padronizar a população de células tumorais que eu vou colocar nos micropócitos. Depois, o ultravioleta entra no final para quantificar o Formosan produzido, né? No espectrofotômetro, no ultravioleta, eu posso fazer uma correlação entre Formosan e número de células viáveis. Então, quanto maior a concentração de Formosan for detectada pelo espectrofotômetro, utilizando o ultravioleta, quanto maior for essa concentração, maior vai ser a concentração de células viáveis. Ou seja, o que seria o ideal aqui? Depois de realizar o experimento, utilizar o espectrofotômetro e detectar zero Formosan. Formosan. Se eu detectar uma porcentagem de Formosan, eu vou poder correlacionar com a concentração de células viáveis e aí saber qual é a minha concentração, a minha CE50, né? Minha concentração efetiva capaz de matar 50% das minhas células. Certo? Então, o ultravioleta no ensaio de MTT é muito utilizado para saber a citotoxicidade dos meus compostos frente às células tumorais. Primeiramente, o ultravioleta é utilizado para saber a concentração de células. Eu tenho que padronizar a concentração de células que eu vou colocar nos micropócitos, assim como eu fiz no ensaio de turbidimetria para saber a concentração de micro-organismos. Certo? Então, eu utilizo o ultravioleta num comprimento de onda X para padronizar a concentração das minhas células. Uma vez padronizado, faço o teste de MTT, verifico se houve formação de Formosan. Se houve formação de Formosan, ultravioleta, comprimento de onda de 95 nanômetros, ele vai dar uma absorbância X. Essa absorbância X vai correlacionar com a concentração de Formosan, né? Lembrando aqui que a lei de Beer-Lambert na absorvência com concentração, certo? Então, correlacionando a absorbância com concentração, posso correlacionar também a concentração de Formosan com o número de células que ainda estão viáveis, certo? E, consequentemente, o número de células que também não estão viáveis, certo? Alguma dúvida aí em relação à utilização da técnica de ultravioleta no ensaio de citotoxicidade de células tumorais? Hora de falar é agora, hein, gente? Ok. Então vamos para mais uma técnica onde o ultravioleta ele é utilizado. Método de DPPH. Todos esses métodos que eu falei aqui para vocês, ensaio turbidimétrico, método de DPPH, quantificação de biomarcadores que eu vou falar mais para frente, ensaio de MTT, todos eles podem ser feitos aqui pela nossa pós-graduação. Nós temos estrutura para isso, certo? Então vamos lá, ensaio de DPPH. O que é DPPH? DPPH nada mais é do que um radical livre. Radical livre é aquele composto que ele está ávido por elétrons, ele quer fazer uma ligação, ele quer encontrar o par dele de elétrons para fazer uma ligação e ficar estável. Ele é altamente instável, o radical livre. O radical livre, né, como ele é altamente instável, ele quer se ligar a qualquer tipo de composto que tem um par de elétrons desemparelhado, né, ele vai se ligar ao composto, perdão, vou botar no silencioso. Então, esses radicais livres, né, eles vão se ligar aos compostos de forma muito firme, né, e pode até, no caso de nós mesmos, quando nós geramos radicais livres, quando nós respiramos, quando nós comemos, né, na hora da digestão, nós
produzimos radicais livres na hora de fazer oxidação de lipídios, por exemplo, oxidação de proteínas, nós estamos sempre liberando radicais livres. Esses radicais livres, que são compostos ácidos por elétrons, eles podem se ligar às nossas estruturas de RNA, né, nas nossas estruturas de DNA, por exemplo, e prejudicar assim as nossas células, né, e aumentar de forma substancial o envelhecimento das nossas células, né? Radical livre nós produzimos todos os dias quando nós comemos e quando nós respiramos. Assim que nós respiramos, produzimos radical livre. Isso é inevitável. Mas se você produzir muito radical livre, se você for, por exemplo, um atleta de alto rendimento, como Michael Phelps, e nada, sei lá, 4, 5 horas de manhã, 5 horas também à tarde, ele tinha uma dieta de 10, 15, 20 mil calorias, você vê que Michael Phelps, né, parece um maracujá de gaveta, porque ele libera muito mais radical livre do que a gente. Ele não aparenta ter 35, 36 anos, né? Ele aparenta ter mais de 40 anos. Infelizmente, esse é um dos ônus por ser um atleta de alto rendimento, né? Libera muito mais radical livre do que a gente. Atletas de alto rendimento, vocês podem parar para pensar, não sei se vocês já perceberam, atletas de alto rendimento, eles têm uma característica mais envelhecida do que o normal, certo? Essa é uma das desvantagens do radical livre, mas a gente pode tomar aí antioxidantes para evitar o nosso envelhecimento celular. Agora está na moda aí o resveratrol, que é um composto encontrado na casca da uva, no vinho, né, nos sucos de uva, né? Você pode tomar o resveratrol e isso pode retardar o seu envelhecimento. Então vamos voltar aqui ao nosso teste do método de DPPH. O DPPH é um padrão de radical livre. E como ele é um padrão de radical livre, a gente quer saber qual é a nossa ação antioxidante do nosso composto, se ele consegue inibir bem o DPPH, ou seja, se ligar ao DPPH e anular sua capacidade de ser um radical livre, né? Sua capacidade de deteriorar células, por exemplo. Então, esse é um bom método de você detectar, de você saber se o seu composto ele consegue aniquilar ou anular ou suprimir a atividade de compostos radicalares, certo? Então, o DPPH é um radical livre e eu quero saber se o meu composto tem atividade antioxidante, ou seja, se ele consegue anular o DPPH, geralmente se ligando a ele, né? Reduzindo ele. Então, eu posso utilizar extratos, posso utilizar misturas, posso utilizar compostos isolados, né? E misturar com uma determinada concentração conhecida de DPPH, solubilizar juntamente com a solução conhecida de DPPH, depois saber quanto de DPPH sobrou. Sabendo quanto de DPPH sobrou, quanto de DPPH não foi anulado, eu sei o quanto foi anulado, ou seja, eu sei qual é a capacidade de anular meu, de neutralizar, né? Essa seria a palavra certa. Quanto do meu composto foi capaz de neutralizar o DPPH? Posso fazer isso utilizando ultravioleta, certo? Vamos aqui para o quadro. Então vamos supor que eu agora sim. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero analisar a minha ação antioxidante do composto que eu acabei de isolar de uma planta X. Então eu faço uma análise no ultravioleta. Primeiramente, absorvância, concentração. Primeiramente eu faço análise do meu DPPH, do meu radical livre.
Uma reta tão boa aqui. E nós temos o nosso DPPH em diversas concentrações diferentes. Então, quanto maior a minha concentração de DPPH, maior vai ser a minha absorbância. Qual seria o comprimento de onda? Deixa eu ver aqui na minha cola. 515 nanômetros. Então, a 515, né, em diversas concentrações diferentes de DPPH, vou fazer uma correlação aqui de concentração absorbância. Concentração absorbância. Concentração absorbância. Certo? Feita essa curva de calibração, que a gente chama de curva de calibração, onde a gente correlaciona a concentração com a absorbância, né? Eu vou ter aqui o meu controle negativo. Controle negativo. Ou seja, é só a minha solução com DPPH sem radical livre. Depois eu vou fazer uma solução, né, de DPPH com o meu padrão ouro, geralmente vitamina C, certo? Com o padrão ouro, vitamina C, né? A gente vê aqui com determinada concentração de vitamina C já consegue aniquilar, neutralizar todo o DPPH, certo? Então aqui seria o nosso controle positivo. DPPH mais vitamina C. E aqui é o DPPH sem nada. Agora, sabendo nosso controle positivo e nosso controle negativo, podemos fazer, né, a testagem do nosso composto, né, com DPPH. Seria DPPH mais o composto. À medida que a nossa concentração do nosso composto vai aumentando, a curva do DPPH vai sendo reduzida, certo? Então aqui nós temos um controle positivo com vitamina C para comparar, para saber a nossa potência do nosso composto, e um controle negativo para a gente ter um padrão também do DPPH, como é que ele se comporta em relação à sua concentração sem o radical, sem o composto que vai neutralizá-lo. Então, a gente utiliza uma solução de DPPH com um composto que a gente vai testar em diversas concentrações diferentes, né? Então, vamos supor que no início a gente tinha uma absorbância de 80% do DPPH, pois à medida que a gente foi aumentando a concentração do nosso composto, o DPPH foi baixando para, digamos que 30%. Como é que eu vejo isso, a concentração de DPPH? Como é que eu monitoro a concentração de DPPH à medida que eu vou aumentando a concentração do meu possível composto, que vai combater o radical livre, no caso aí o DPPH, utilizando ultravioleta a 515 nanômetros, certo? Quando eu neutralizo o DPPH, ele não é mais visto a 515 nanômetros. Ele não é mais absorvido, ele não absorve mais a luz ultravioleta a 515 nanômetros. Só o DPPH que está livre ainda que vai conseguir absorver. Ou seja, se o DPPH, se a absorbância do DPPH vai reduzindo, isso quer dizer o quê? Que a atividade antirradicular aumenta.
certo? Então, recapitulando, o DPPH ele pode ser observável, né, a 515 nanômetros, certo? E sua concentração é diretamente proporcional à sua absorvância. À medida que eu vou testando o meu DPPH com o meu composto em concentrações diferentes, à medida que o meu composto teste vai aumentando de concentração, se ao mesmo tempo que aumenta a concentração do meu composto teste juntamente com o DPPH, a absorvância do DPPH diminua, isso quer dizer que a capacidade antirradicalar, né, a capacidade de neutralizar o DPPH vai aumentando, ou seja, quanto menor a absorvância de DPPH, maior a capacidade de neutralizar o radical livre. Então, mais uma forma de utilizar a luz ultravioleta, mais uma forma de utilizar a espectroscopia do ultravioleta para saber a atividade antioxidante dos compostos que eu quero testar, certo? Alguma dúvida aí em relação ao uso do ultravioleta, da luz ultravioleta, para você saber a atividade antioxidante de compostos? Então, aqui, quanto menor a concentração de DPPH, maior a atividade antirradicalar. Tudo isso é medido é, pela luz ultravioleta 515 nanômetros. Quando o DPPH não ele está neutralizado, ele não consegue mais absorver essa luz em 515 nanômetros. Por isso que a gente sabe indiretamente a atividade antirradicalar dos nossos compostos. Certo? Alguma dúvida aí? Então eu vou continuar. Bom, em relação à quantificação de compostos em um determinado extrato. Como é que eu posso quantificar um composto ou uma classe de composto no meu extrato vegetal, por exemplo, né? Antigamente a gente não sabia, hoje a gente sabe que boa parte, né, da ação terapêutica de um determinado fitoterápico está atrelada ao seu biomarcador, aos seus biomarcadores. São os compostos majoritários dos extratos vegetais que têm a relação com a sua atividade terapêutica, certo? É... Mas antes a gente não tinha como quantificar esses biomarcadores no nosso extrato. O que é que as pessoas faziam para ter uma noção de dosagem, né? Eles correlacionavam simplesmente o extrato vegetal com o derivado de droga vegetal, a droga vegetal com o derivado de droga vegetal. A gente sabe que a tintura ela tem uma relação droga vegetal derivado de droga vegetal de 1:5, ou seja, a cada 5 ml de tintura a gente vai ter o equivalente a 1 grama de droga vegetal. Esse era o padrão de dosagem no final do século XIX, por exemplo, né? Você tem a Valeriana officinalis, por exemplo. Você não sabia que o ácido valerênico, você não sabia quantificar o ácido valerênico na Valeriana officinalis, por exemplo, mas você sabia, você poderia prescrever, o médico poderia prescrever uma tintura, né, de 10 ml de Valeriana officinalis, porque ele sabia que uma tintura de 10 ml teria o quê? 2 gramas de extrato vegetal. E esses 2 gramas de extrato vegetal surtiria efeito. Mas ele não saberia quanto de biomarcador de ácido valerênico, por exemplo, ele teria, né, nessa droga vegetal. Até porque a quantidade de biomarcador está muito ligado a diversos parâmetros, como por exemplo, estágio de desenvolvimento, né? Estágio ou estádio de desenvolvimento. Estágio de desenvolvimento, irrigação, umidade relativa do ar, radiação solar. Todos esses parâmetros vão estar relacionados à quantidade de biomarcador
né, a quantidade de compostos majoritários relacionados à ação terapêutica da planta, certo? Nessa época aqui, eles relacionavam apenas o derivado de droga vegetal com a droga vegetal, né? 5 ml de tintura de valeriana officinalis era equivalente a 1 grama de droga vegetal, e aí o médico prescrevia. Hoje, a gente sabe quanto de biomarcador pode ter na nossa droga vegetal ou no nosso derivado de droga vegetal. E aí, como é que a gente faz para quantificar esse biomarcador na nossa droga vegetal ou no nosso derivado de droga vegetal, né? A gente pode utilizar HPLC acoplado a ultravioleta, ao detector de ultravioleta. A única restrição seria que esse composto tivesse que ter algum tipo de cromóforo detectável acima de 200 nanômetros, como por exemplo carbonilas e duplas ligações conjugadas, né? Aqui nós temos um exemplo de quantificação de saponinas em um extrato vegetal de agave cisalana. Alguém sabe o que é a agave? Quem pode me dizer aí que é a agave cisalana? Muito conhecida aqui no nosso Nordeste, muito utilizada, né, na fabricação de fibras, né, de cordas, de cestos, né? Valendo. 1, 2, 3, valendo. Alguém pode dizer? Nada, ninguém. Bom, a agave cisalana é mais conhecida como sisal, certo? Eu fiz parte do meu pós-doc na UFRN com o professor Márcio Ferrari, que ele é do Laboratório de Cosméticos, não sei se vocês conhecem. Ele tem um laboratório para testes de boa parte dos seus trabalhos envolve a utilização de produtos naturais, né, de fitoingredientes, né, utilização de fitoingredientes, de produtos naturais como matéria-prima para fazer fitocosméticos, né? É uma parte sustentável da cosmetologia. E o professor Márcio Ferrari, quando eu estava lá, ele tinha um projeto com a agave cisalana, com o sisal, onde ele pretendia fazer um sachê, um, um sabão em pó, cuja matéria-prima, cujo fitoingrediente capaz de ser utilizado como sabão fosse a agave cisalana. O fitoingrediente viesse da agave cisalana, né? Pois a agave cisalana, o sisal, ele é rico em saponinas esteroidais. E as saponinas, uma das características da saponina é uma das características da saponina é a produção de espuma, certo? Então, fitocosmético está muito na moda, é muito tendência. Além disso, né, a agave cisalana é utilizada para produzir fibras, para produzir cordas, produzir cestos, né? E 5% da folha da agave cisalana, do sisal, é constituída, pode ser utilizada para fazer a fibra, para fazer as cordas. 95% é jogado fora. Então, esses 95% que são jogados fora, que são jogados fora, né, a gente tentou aproveitar, né, fazer esses extratos de agave cisalana e utilizar como fitoingrediente para produzir esse sachê aí, esse sabonete na forma de sachê, na forma de um pozinho, certo? Mas para isso, né, depois de fazer o extrato, a gente teria que quantificar a saponina nesse nosso extrato. Quantificar a quantidade de saponina esteroidal no nosso extrato. Mas aí a gente tinha um problema, que era o fato da saponina esteroidal não ter nenhum cromóforo, né, detectável acima de 200 nanômetros. Né? A nossa saponina esteroidal ela não tinha nem carbonila, ela não tinha
nenhuma ligação dupla conjugada. Então, como quantificar saponinas esteroidais, né, no extrato de agave-cisalana? Para fazer assim o nosso fitoingrediente, dar mais confiabilidade ao nosso fitoingrediente, saber quanto de saponina teria no nosso extrato, para assim depois fazer a formulação do sabonete em pó, na forma de sachê. Então, como quantificar a saponina esteroidal no nosso extrato de agave-cisalana, já que não tem cromóforo? Então, a gente descobriu uma metodologia, identificou uma metodologia de quantificação de saponina através do ensaio de vanilina ácido sulfúrico. Ou seja, utilizando o ácido sulfúrico, a gente poderia quebrar ou fragmentar a ligação glicosídica e aí a vanilina, né, encaixar na nossa sapogenina, né? No caso aqui, na nossa sapogenina esteroidal. Dessa forma, quebrando, fragmentando a ligação glicosídica e adicionando a vanilina na nossa estrutura, na nossa sapogenina, nós poderíamos quantificar aí a saponina, né? Dessa forma, quantificar a saponina no nosso extrato de agave-cisalana, né? Um ensaio simples onde você utiliza calor, ácido sulfúrico numa concentração conhecida para quebrar essa ligação glicosídica, depois coloca-se a vanilina para ocorrer essa adição desse cromóforo e aí quantificar como? Fazendo a leitura no ultravioleta, no comprimento de onda específico da vanilina, perdão, em 544 nanômetros, certo? E aí, além de quantificar o nosso extrato bruto, nós também quantificamos dois tipos de fases, né? Pegamos os extratos brutos, que a gente pode chamar de extrato A, B e C. Esses extratos brutos foram obtidos de formas diferentes, foram obtidos através de extração sólido-líquido por maceração, foram obtidos através de Soxhlet e obtidos através de extração líquido-líquido. Então, extração sólido-líquido, líquido-líquido e Soxhlet. Esses extratos brutos foram quantificados. Depois, esses mesmos extratos brutos A, B e C foram submetidos a um tipo de fracionamento com selite e outro tipo de fracionamento utilizando apenas solventes, ácidos, bases, que a gente chamou de fases, né? Patente A, B e C. Fases obtidas dessa patente. Então, a patente A, a fase que a gente chamou de patente A, foi obtido de um fracionamento do extrato A utilizando a metodologia dessa patente que a gente descobriu. Fase Selite B foi uma fase onde a gente passou o extrato B, né, o extrato obtido por Soxhlet, né, a gente obteve esse extrato, passou na Selite, fez uma filtração em Selite, obtendo assim a fase que a gente chamou de Selite B. Ou seja, a gente obteve extratos de diversas formas, fracionou em Selite também e também aplicamos uma patente, uma metodologia de patente utilizando apenas ácidos bases, modificando o pH, fazendo filtração. Era um método muito barato que não utilizava nenhum tipo de resina, como Selite, por exemplo, Cefadex ou qualquer outro tipo de componente mais caro para fazer algum tipo de separação. A gente utilizou apenas solventes e mudança de pH nessa metodologia da patente. Então, esses extratos, essas fases, a gente solubilizou e submetemos à luz ultravioleta, né? Fazendo em triplicata, né? Para ter uma maior segurança nos nossos resultados. Para ter uma maior segurança nos nossos resultados, obtivemos as respectivas médias de absorvância. E essas médias, né? De acordo com a lei de Beer, lembrando aqui que a absorvância ela pode estar correlacionada com a concentração.
A absorbância ela pode estar ligada com a concentração de acordo com a lei de Beer. Então a gente pode correlacionar a sua absorbância com a sua concentração ou com a sua quantidade de saponinas existentes no extrato, através daquele método de vanilina ácido sulfúrico. Certo? Mas para eu dar confiança aos meus resultados, né, para eu proporcionar confiança, para eu dar confiança aos meus resultados, né, eu não tenho que apenas correlacionar a minha absorvância com a concentração. Né? Eu tenho que validar esse meu resultado. Como é que eu vou validar esse meu resultado? Validando o meu método de detecção por ultravioleta. Né? Validação de método é isso, é você proporcionar de forma empírica e documentada que o seu método ele entrega o resultado, ele entrega o que promete, né? Ele dá confiança aos seus resultados. E uma forma de você validar o seu resultado é construindo uma curva de calibração com um padrão, antes de você fazer o seu experimento com o seu extrato. Então, como é que a gente constrói essa curva de calibração? A gente utiliza um padrão, no caso aqui o padrão foi a diogenina. Diogenina é uma saponina esteroidal, aliás, é uma sapogenina esteroidal, já que ela não tem, ela já vem sem o açúcar. Então a gente utilizou como padrão a diogenina, solubilizou a diogenina, né, em diversas concentrações diferentes, no mínimo 5 concentrações diferentes são necessárias para você construir a sua curva de calibração. No caso aqui eu utilizei as 5. Né? Na verdade daqui eu me lembro que eu utilizei mais de 5, mas geralmente a gente utiliza mais de 5 porque a curva de calibração ela deve ter uma linearidade próxima de 1, certo? Para que a gente tenha confiança nos resultados. Então, diogenina foi solubilizada em diversas concentrações diferentes, né? E aí a gente pode correlacionar a sua concentração, a sua quantidade de saponina com a sua absorbância. Uma vez feito isso, construída essa curva de calibração, que a gente chama de calibração por padronização externa, né? A gente utiliza um padrão separadamente, faz toda a sua análise correlacionando concentração com absorbância. Uma vez construída essa curva de calibração, a gente vai obter essa equação aqui, ó, a equação da reta, onde y é a nossa absorbância da nossa reta, da nossa equação da reta, vai ser a nossa concentração ou quantidade do nosso composto. Certo? E essa linearidade, né, essa linearidade, ou seja, uma correlação direta, proporcional entre concentração e absorbância, ela tem que ser o mais linear possível. E essa linearidade tem que ter valores próximos de 1. Ou seja, ela tem que ser proporcional, tem que ser diretamente proporcional. Quanto mais diretamente proporcional, mais próximo de 1 é o valor da nossa reta. Ou seja, a gente tem certeza de que ela é diretamente proporcional. Ela dá confiança nos nossos resultados. Certo? Relacionando qualquer tipo de concentração com qualquer tipo de absorbância. Desde que essa relação concentração e absorbância esteja entre o nosso valor mínimo e o nosso valor máximo. Porque a nossa confiança é dada entre o valor mínimo e nosso valor máximo do padrão que foi utilizado. Certo? Então, toda vez que a gente faz essa construção dessa curva de calibração utilizando um padrão externo, a gente obtém o nosso R ao quadrado, que equivale à nossa linearidade, que tem que ser próximo de 1. Nós conseguimos. E obtemos também a nossa equação da reta, onde a gente correlaciona a nossa absorção e a nossa absorbância, representada pela letra y, pelo coeficiente y da equação da reta, e o coeficiente x, né, da nossa equação da reta, ele é correlacionado com a nossa concentração ou quantidade de
saponina. Então vamos ver se essa nossa tabela aqui deu certo. Vamos ver isso aqui, ó. Quero que vocês façam aí comigo, certo? Absorvância do extrato A, depois de feita 3 leituras, tivemos a média de 0,423. Essa foi a nossa absorvância. Sabendo que o nosso extrato tem 250 microgramas, qual seria a porcentagem de saponina no meu extrato? Então vamos lá, vamos fazer aí. Vou dar 5 minutos aí para vocês fazerem. Quero que vocês apliquem a equação da reta, né? Eu quero que vocês façam basicamente o seguinte: utilizem a absorvância, a equação da reta e me digam aí qual foi o resultado. Tá faltando só 10 minutos já, então eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá, né? Equação da reta: y igual a x mais b, y igual a 0,423 é igual a... Quem é a? 0,0085. X é quem eu quero saber, mais b, 0,086. Então vamos fazer o cálculo aí. Zero vírgula 423 menos 0,086 é igual a 0,0 não, 0,37 é igual a 85x. Quem é x? 0,337 dividido 0,085. Y é absorvância, que é 0,423. Mais 0,0085 x. Ah, não é mais, é menos. Vou fazer de novo essa equação aí. Então vamos lá, vamos ver se alguém faz antes de mim aí. Alguém já chegou a algum resultado aí? Bateu? Deu, professor. 59,88. Deu, né? Não, Deu. o meu deu 39,64. É porque ele fez com mais, é menos. Sim, então, aí não é 0,4.086?
No caso, 0,423 mais 0,086. Mas não, porque você vai mudar de lado, então é Isso, isso. Aí passa por outro lado. vibração, então. Aí dá 0 dividido por 0,085 dá 39,64. Menos pro outro lado, somando. Então, o 0,423. Depois divide pelo Ah, porque o 0,085. professor tinha colocado AX mais B. Foi, só que é menos. Entendi. Não, Isso. Aí eu a tinha usado essa equação. a equação realmente é ax mais b, mas como eu tinha rabiscado tanto aqui, eu não tinha visto esse sinal de menos. Depois eu só vi depois que era o sinal de menos. Então, mas a equação seria essa aqui. Essa aqui que eu escrevi agora. Isso. Tá, entendi. Então vai ficar 0,423 0,86. Então, então o X vai dar 59,88 microgramas. Lembrando que o extrato que eu utilizei tinha 250 microgramas. Então, qual seria a porcentagem de saponina nesse meu extrato, né? Então, 250 microgramas é 100%. Logo, 59,88 microgramas daria 23,95%. Então, utilizando a técnica do ensaio de vanilina ácido sulfúrico, a gente conseguiu quantificar um composto que não tinha cromóforo, pois transformamos esse composto que não tinha cromóforo num composto que tinha cromóforo. Então, a partir daí desse ensaio de vanilina ácido sulfúrico, né, utilizando a técnica de ultravioleta, a gente conseguiu quantificar a saponina no nosso extrato vegetal. A gente conseguiu saber a quantidade, a concentração de saponina no nosso extrato vegetal, utilizando a técnica do ensaio de vanilina ácido sulfúrico, né, e a espectroscopia de ultravioleta. Certo? Então, isso é um exemplo de quantificação de uma determinada classe de composto no nosso extrato vegetal. Nesse caso aqui foi para fazer um fitocosmético, para saber a quantidade de fitoingredientes necessário para fazer um nosso sabão, né? Um sabão em pó na forma de sachê, né? Um fitocosmético, um sabão em pó na forma de sachê, um fitocosmético com a matéria-prima de agave cisalana, que era descartada, né? Pois as pessoas que utilizavam agave cisalana queriam apenas a sua fibra e descartavam os 95% restantes. Então foi um projeto sustentável que eu tive o prazer de trabalhar com o professor Márcio aí da UFRN. Né? O professor Márcio, ele tem um laboratório de cosméticos onde faz testes com fitoingredientes e faz outros tipos de testes, faz teste de hidratação, faz teste de irritabilidade cutânea. Enfim, é um dos melhores laboratórios de cosmetologia aqui para fazer ensaios do Norte e Nordeste, sem dúvida. Acho que muita gente aí do Rio Grande do Norte deve ter tido aula com o professor Márcio. Bom, aqui tem um exemplo de dosagem em fitoterapia, né? Falei para vocês um pouco antes agora que a dosagem era feita apenas com a relação droga vegetal derivado de droga vegetal, né? Os caras sabiam, os caras não, os médicos
Os médicos prescreviam apenas sabendo a quantidade de droga vegetal que teria num determinado derivado de droga vegetal. Eles sabiam que uma tintura de 1 ml tinha o equivalente a 1 grama de droga vegetal, mas não sabia quanto de composto terapêutico tinha lá, não sabia quanto de biomarcador tinha lá nesse extrato. Agora a gente sabe utilizando a técnica de HPLC ultravioleta. Certo? Então aqui é um exemplo que eu tirei de um artigo, que é o doseamento químico de biomarcadores de maitênos e licifolia. Certo? Maitênos e licifolia, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é aquela espinheira santa. Isso. Espinheira santa, né? Espinheira É. santa é muito utilizada para gastrite, né? Então, o que é que ele fez para quantificar a epicatequina e a catequina, que são os biomarcadores da maitênos e licifolia? Ele fez um extrato aquoso a 10%. Então, o extrato aquoso a 10% quer dizer o quê? Que nós temos 10 gramas de droga vegetal em 100 ml. Reduzindo essa escala para 10 ml ou 100 mg em 1 ml. Então, sabendo que eu tenho uma solução, um extrato aquoso, né, de maitênos e licifolia de 100 mg por ml, né, eu posso fazer a quantificação dos meus biomarcadores epicatequina e catequina. Mas o que é que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que fazer a minha validação, eu tenho que fazer a construção da minha curva, tenho que construir a minha curva utilizando meus padrões externos, né? Construção da curva utilizando meus padrões externos. Quem são meus padrões externos? São os meus biomarcadores que eu quero quantificar no meu extrato de maitênos e licifolia. Quem são eles? Catequina e epicatequina. Muito facilmente a gente pode comprar esses padrões. Então, constrói-se essa curva de calibração, catequina e epicatequina, com 5 concentrações diferentes no mínimo. Faz-se a relação concentração-absorbância. Aí você obtém a sua equação da reta. E aí, se você tiver uma linearidade perto de 1, você pode dizer que o seu método está validado. Validando esse método, você confirma, você bate o martelo utilizando o seu extrato aquoso, que no caso aí foi um extrato aquoso a 10%. A gente sabe que esse extrato tem 100 mg por ml, né? Sabendo que o extrato tem 100 mg por ml, né? A gente constrói a curva com os nossos padrões. E aí vamos supor que porventura eu utilizei o extrato que estava a 100 mg por ml. Eu fiz diversas concentrações diferentes. E numa concentração X, tive tal ponto na minha curva de calibração. E aí, inserindo esse ponto na minha equação da reta, eu posso saber a quantidade de catequina ou de epicatequina que eu tenho no meu extrato aquoso. Certo? Então, isso aqui foi um exemplo típico de quantificação de biomarcadores de plantas medicinais, né? Você faz uma curva de calibração utilizando padrões externos. Esses padrões seriam os biomarcadores da minha planta. Em seguida, uma vez construída a sua curva de calibração, você pode aplicar aí o seu extrato aquoso em diversas concentrações diferentes para saber a quantidade desse biomarcador no seu extrato, né? Por que a gente tem que fazer isso? Para dar uma qualidade à nossa droga vegetal, né? Sabendo que a nossa droga vegetal é de alta qualidade, ou seja, que tem biomarcadores em concentrações mínimas necessárias para provocar o efeito terapêutico, a gente vai dar uma confiança, vai dar uma credibilidade à nossa droga vegetal, que a gente pode vender para uma determinada empresa, ou a gente pode dar confiança ao nosso fitoterápico, né? Drogas vegetais com biomarcadores em concentrações mínimas necessárias para provocar o efeito terapêutico vão resultar em fitoterápicos de confiança, em fitoterápicos eficazes e seguros, certo? Então,
quantificação de biomarcadores em droga vegetal e derivado de droga vegetal são essenciais no controle de qualidade das nossas drogas vegetais, dos nossos extratos e, consequentemente, dos nossos fitoterápicos, certo? Então, isso é de extrema importância e pode ser realizado, sim, por ultravioleta, né? Se vocês forem ver o controle de qualidade de drogas vegetais, nas farmacopeias, né, nas monografias das folhas, né, vocês podem ver aí diversos tipos de quantificação de biomarcadores utilizando a técnica do ultravioleta e calibração externa, né, fazendo a curva de calibração com padrões externos, que a gente chama de técnica de validação de método por calibração externa. Alguma dúvida aí em quantificação de biomarcadores de extratos vegetais, drogas vegetais, né? Sua relação com o controle de qualidade das mesmas e dos fitoterápicos? Se não tiver nenhuma dúvida, eu posso passar para o último slide aqui. Bom, fotoproteção, né? O que é que garante que um composto que eu tenha isolado vá proporcionar algum tipo de fotoproteção? Será que algum composto que eu isolei pode ser utilizado numa formulação de um fotoprotetor? Como é que eu sei disso, né? Então, se o meu composto ele tem um cromóforo, consegue absorver a luz ultravioleta entre 290 nanômetros e 400 nanômetros, esse composto ele é potencialmente um fotoprotetor, certo? Nós temos os raios UVA, os raios UVB, certo? Os raios UVB eles vão de 290 nanômetros até 320 nanômetros, certo? Os raios UVA são divididos em UVA2 e UVA1. UVA2 entre 320 nanômetros e 340 nanômetros. E o raio UVA1 entre 340 nanômetros e 400 nanômetros. O raio UVA ele penetra mais forte, provoca o envelhecimento da pele e provoca, consequentemente, a pigmentação da pele. Mas ele não é o causador do câncer de pele. O causador do câncer de pele é o raio UVB. Ele penetra menos, né? Mas ele provoca eritema e é um dos causadores do melanoma, certo? Então, por isso que os nossos protetores solares têm que proteger a gente contra os raios UVA e UVB. UVB pensando mais na prevenção do câncer e UVA pensando mais na prevenção do envelhecimento celular, né? Ninguém quer virar maracujá de gaveta, né? Então, nossos protetores solares aqui no Brasil, eles têm que proteger contra os raios UVA e UVB. Existem alguns outros países que só protegem contra UVB, certo? Então, o seu produto natural que você isolar, o que você isolou, o que você vai isolar, né? Se você quiser saber se ele tem uma possível atividade fotoprotetora, se você quiser aplicá-la em uma formulação posteriormente para produzir um produto, né? Terminar o seu mestrado, o seu doutorado com um produto solar, né? um cosmético fitoingrediente, um fitocosmético, né? Se você quiser produzir uma matéria-prima, pode nem ser um extrato isolado, pode nem ser você isolou um composto, né? E quer utilizá-lo ele como fitoingrediente para um fotoprotetor, ou se você tem um extrato de uma planta, ou se você tem uma fase de uma planta e você quer utilizá-lo como fitoingrediente no seu fotoprotetor, né, produzindo assim um fitocosmético, você pode fazer isso sim. Você pode terminar o seu mestrado, o seu doutorado, produzindo aí um produto, produzindo aí um fitocosmético, né? Já pensou que bacana você terminar o seu produto, o seu mestrado, o seu doutorado com um produto, com uma patente, né? Você pode fazer isso. Se o seu produto, se o seu fitoingrediente, se o seu extrato, né? Ou se o seu produto isolado, ele absorver muito bem, tiver uma boa absorvância entre 290 nanômetros e 400 nanômetros, você pode utilizar ele aí como fitoingrediente para fazer a sua formulação, né? De um fitocosmético, de um fotoprotetor produzido a partir de
fitoingredientes. Tá ok? Tem uma aluna de doutorado agora do nosso programa, que é uma aluna e um aluno de doutorado no nosso programa. Eles fizeram uma série de extrações de uma mesma planta, de janeiro a dezembro, produziu seus respectivos extratos e depois testou os seus extratos, né, no espectrofotômetro. E eles viram que no mês de julho, no meio do ano, era quando no mês de julho era quando eles tinham a maior fotoproteção, a maior absorvância dos raios UVA e UVB, ou seja, eles conseguiram correlacionar a época da colheita com a atividade fotoprotetora, certo? Mais uma vez, provando que a produção de biomarcadores, a produção de compostos de fitoingredientes pode estar relacionada com a época de colheita, com o tipo de solo, com o tipo de irrigação, com a quantidade de luz por dia, né, com o fotoperíodo no caso, com a irrigação, com a umidade relativa do ar, com a altitude, certo? Tudo isso vai influenciar na produção dos seus fitoingredientes. Então, com esse experimento, eles conseguiram provar que no meio do ano era a melhor coleta para você ter compostos em maior concentração, compostos capazes de absorver a luz ultravioleta entre 290 e 400 nanômetros. Logo, a matéria-prima de melhor qualidade para produzir um fotoprotetor seria dessa planta, porém no mês de julho, coleta ou colheita no mês de julho. Certo? Alguma dúvida aí? Então eu acho que nós terminamos por hoje.